Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 4. A tentação no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. É a tentação do prazer. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Tentação do ter. Jesus respondeu-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem, e ainda eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Tentação do poder, da exibição. Jesus, porém, respondeu: também foi dito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Atuação de Jesus na Galileia, início na Galileia, Nazaré. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então lá em Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura bíblica, Deram-lhe o profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação das vistas, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e perguntavam: não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: sem dúvida, me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra.
Ora, a verdade é esta que eu vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvir essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus em Cafarnaum. Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e lá os ensinava aos sábados. Eles ficavam maravilhados com seus ensinamentos, pois sua palavra tinha autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha um espírito impuro, e ele gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te e sai dele. O demônio lançou o homem no chão e saiu dele sem fazer-lhe mal algum. Que palavra! Todos ficaram espantados e comentavam: Que palavra é essa? Ele dá ordem aos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Sua fama espalhava por todos os lugares da redondeza. Cura da sogra de Simão. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e, com autoridade, mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, com diversas enfermidades, os levavam a Jesus. Ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia, proibindo que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Anúncio nas cidades da região. De manhã bem cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, tendo-o encontrado, tentavam impedir que ele as deixasse. Mas ele disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino também a outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E ele ia proclamando pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, explicando um pouquinho, porquê desta camisa verde. Vocês estão conseguindo aí perceber que ela é verde? Pois é, estou utilizando ela hoje para lembrar, na verdade, do dia 3 de dezembro, que é o dia de luta contra os agrotóxicos, os venenos que as grandes companhias que produzem os chamados defensores agrícolas, que são os venenos, elas que ganharam, que deixaram de pagar 21 bilhões em impostos, deixar de pagar 21 bilhões de impostos. Elas que são proibidas, às vezes lá nos outros países, proibido lá de vender muitos agrotóxicos lá. Aqui no Brasil é liberado.
Lembra de quando teve uma autoridade no governo passado, numa reunião durante a Covid, vamos aproveitar que está todo mundo falando de Covid e vamos passar a boiada. Então aprovou, liberaram muitos agrotóxicos. É por isso que cada dia mais aumenta o número de pessoas com tumores cancerígenos, né? Tudo o agrotóxico ajuda a causar demais essas doenças gravíssimas e incuráveis. Então, 3 de dezembro, dia de combate ao agrotóxico. E espero que vocês tenham gostado também deste capítulo 4, né? Ele que traz as 3 tentações do prazer, né? Transforma essas pedras em pães, sacia as suas necessidades, as suas vontades, os seus quereres, né? Tentação do ter, né? Riqueza, reinos, terras, acumular, tentação do capitalismo, né? E a tentação do poder, da ostentação, da exibição, dá um show aí para nós, né? E Jesus não caiu em nenhuma dessas tentações. E olha que o diabo justificava tudo com a palavra, né? E Jesus refutava também tudo com a palavra. Ou seja, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Às vezes a gente não busca meditar a palavra, né? E aí, consequentemente, até o diabo sabe a palavra, né? Depois nós vimos o início de Jesus na Galileia justamente com o livro, meditando o livro, né? Abriu o livro, né? Meditou a palavra, né? A palavra do Senhor. Que nós também possamos estar cada vez mais, né? Buscando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, cada vez mais. Que Deus abençoe você abundantemente. Muito obrigado por você que é inscrito aqui, tanto nos canais Rádio Padre Ângelo Márcio, no Instagram, no YouTube, na página do Facebook, como também nos canais dos nossos parceiros que compartilham, que colaboram com as nossas transmissões, Paróquia Santo Antônio, a Underline PL, Pedro Leopoldo, né? Radioatividade 87,9 FM, onde nós estamos todos os sábados, a partir das 5 horas da manhã. Nosso muito obrigado por compartilhar, viu, Andréia? E obrigado também a outros grupos, outros que compartilham aí também. Que Deus te abençoe abundantemente. Um grande abraço. Continuemos firmes a nossa caminhada com Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, hein? Dia 8 de dezembro, é o dia dela, Nossa Senhora da Conceição, Santa Luzia, dia 13, né? Que todos os santos e santas de Deus e Maria, Mãe de Jesus, interceda cada vez mais por você, por todos nós, pela sua família, te dando paz, alegria, moderação, temperança, né? Nada de exageros, sobretudo agora, nesse tempo que geralmente final de ano, né? Possamos ter moderação, como dizia a leitura do primeiro domingo do Advento do ano C, né? A primeira leitura, não, o Evangelho mesmo, quer dizer, cuidado para não ficar iludidos ali pelas gulas, pelas comilanças, né? Por exageros materiais, né? Vamos buscar ter mais serenidade, buscar mais a conexão espiritual, né? Com a força de Deus. Um abraço.